Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa formação de professores para as secretarias de educação. Hoje estamos na nossa formação do mês 6. O ano passou muito rápido, a gente já chegou em junho. E eu queria, então, agradecer imensamente ao pessoal que está nos acompanhando hoje. Eu sei que é um período bastante tumultuado, né, na escola, as escolas organizando festas juninas, prova bimestral, fechamento do semestre. Então, eu agradeço muito a participação de vocês nessa live de hoje. E eu vou pedir, então, para agora vocês se apresentarem no chat do YouTube, né, aqui no cantinho direito, para contar para a gente de onde vocês são, quais são as escolas que vocês estão representando hoje, e a gente vai, então, se aquecendo para essa live do mês 6, né? Eu gostaria só de comunicar que essa formação de hoje, ela faz parte da trilha formativa das secretarias de educação parceiras, mas toda a nossa comunidade de professores e seguidores, né, do nosso canal no YouTube estão convidados a participar conosco hoje, tá ok? A gente está com a sexta formação, né, de 2019, e hoje a gente vai contar com a presença super especial do professor Edson Oliveira, que é professor na rede de Barueri, né? E daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre o trabalho dele. Eu vou pedir para o professor dar um alô e uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando. Alô, boa noite. Boa noite aí para todos os colegas, para todos os professores e para toda a equipe aí da Khan Academy e para Sincroniza também. Isso mesmo, professor. Bom lembrar aí que a gente está contando com a participação do pessoal da Sincroniza nos bastidores. Então, é uma equipe que fica conosco, dando suporte aos participantes do webinário, as perguntas ao vivo e selecionando também algumas perguntas para que no final a gente consiga bater um papo, né, respondendo as perguntas de vocês. Então, mandem as perguntas para mim e para o professor Edson ao longo de todo o webinário, que a gente vai contar com a equipe da Sincroniza aí ajudando vocês, e no final também a gente vai escolher algumas perguntas para responder, tá certo? Eu quero dar uma olhadinha nos comentários para ver quem que é o pessoal que está nos acompanhando já. Eu estou vendo aqui que a gente tem bastante gente já nos acompanhando, a gente tem um professor de Mulungu, no Ceará, a Fernanda Tumé, que está representando a MF Adolfina esse nome é bem complicado, Diefenthaler, de Nova Hamburgo, deve ser um nome alemão, muito legal, obrigado pela participação de vocês. Temos professores de Guaíra, no Paraná, muito legal, pessoal. A gente tem a Michele também de Guarulhos. O pessoal vai chegando, por favor, se apresentem aí nos comentários. Em alguns minutinhos a gente vai dar início à nossa formação. Só para dar mais informações para vocês, essas formações mensais que fazem parte da trilha formativa das secretarias, a gente tem um certificado para entregar para os professores que participam desses webinários, né? Os professores que são das nossas redes de ensino parceiras. Então, fiquem conosco até o final para poder preencher, para que vocês possam preencher a avaliação dessa formação e, então, receber o certificado pela participação nessa trilha formativa mais adiante. Tá certo? Acho que a gente já pode começar, então, já temos bastante gente acompanhando o nosso webinário. Hoje, esse webinário está super especial com a participação do professor Edson, e a nossa temática de hoje é a personalização no processo ensino-aprendizagem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, para darmos início, então, à nossa formação do mês 6, tá ok? Então, hoje, o nosso objetivo é explorar o conceito de educação personalizada, né? E também conhecer um caso de sucesso em uma escola pública de Barueri. Então, hoje a gente convidou
o professor Edson para nos contar como é o trabalho que ele realiza na rede de Barueri para personalizar o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que vai ser super bacana a participação do professor. Na primeira parte do webinário, eu vou fazer uma breve apresentação do conceito de ensino personalizado, né? A gente vai identificar juntos quais são os elementos que promovem a personalização. Na sequência, então, o professor Edson assume a fala, ele vai trazer uma experiência do seu dia a dia com personalização, e no final a gente vai ter alguns minutos para perguntas, tá bom? Não se esqueçam, então, de deixar as perguntas para a gente aí no chat do YouTube, e a gente vai dar sequência agora, então, com a nossa formação de junho. Para começar, o que significa personalizar o ensino? Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários como vocês percebem a personalização do ensino, né? O que significa a gente personalizar o processo ensino-aprendizagem? Vamos ver o que vocês colocam aí nos comentários do YouTube, pessoal. Vou dar alguns minutinhos só para vocês irem colocando as respostas aí. Compartilhem conosco nos comentários, pessoal. O que vocês entendem por personalização do ensino? A gente teve um professor aqui que colocou o seguinte: oferecer habilidades necessárias para cada aluno, promover a equidade. Muito bacana, eu acho que essa palavra é muito poderosa, né? Equidade, que é dar oportunidades iguais. E eu acho que, de fato, a personalização do ensino tem muito a ver com a promoção da equidade, né? Entender, de fato, quais são as necessidades dos alunos, né? E promover práticas que vão de encontro às necessidades desses alunos. Então, concordo muito com a colocação do professor, dizendo que a personalização promove a equidade, né, no ensino. Muito legal. Compartilhem ao longo aí da nossa formação, que a gente pode voltar nessas definições, as concepções de vocês sobre personalização daqui a alguns minutinhos. Tá certo, pessoal? Mas vamos dando sequência, então. No livro O Mundo uma Escola, do nosso fundador, o Salman Khan, ele usa a metáfora de um queijo suíço para explicar o sistema educacional tradicional, né? Que ele chama de aprendizagem tipo queijo suíço. Ele diz que na maioria dos sistemas de ensino, as áreas de conhecimento elas ficam divididas em disciplinas ou componentes curriculares, né? E que são divididos em períodos de tempo, ou seja, os bimestres, semestres, anos letivos, né? Então, quando um horário planejado para um determinado assunto chegar ao fim, o professor precisa, então, fazer uma avaliação, né, dos conhecimentos adquiridos, mas logo em seguida já seguir para o próximo assunto. E isso acontece mesmo sem que todos os alunos tenham dominado um assunto. Então, por isso que o Salman Khan usa a figura do queijo suíço, né, que vocês estão vendo aí na imagem, para ilustrar esse sistema, né? Que se vocês prestarem atenção, ele tem vários buraquinhos. Esse queijo é uma delícia. Ele contém esses buraquinhos que simbolizam, né, as defasagens que os alunos vão acumulando ao longo dos anos escolares. Isso acontece, em grande parte, pela pressão, né, de tempo para passar conteúdo. Então, na aprendizagem tipo queijo suíço, os esforços ficam divididos em tempo
e não em domínio do assunto. Então, ao invés de a gente garantir que o aluno dominou um assunto 100%, né, a gente divide essas etapas por tempo e não por aprendizados. Mas não é só a pressão por tempo que é problemática nessa situação, né? A gente também tem que pensar nas avaliações. Então, nós temos um outro elemento que não nos ajuda a diminuir essa defasagem, que é a nota de aprovação. Na maioria das escolas, a nota de aprovação é 7, né? Tem algumas escolas que têm uma nota inferior, outras têm a nota superior ainda de aprovação. E é claro que essa definição, né, de nota de aprovação, ela é feita muitas vezes pela instituição ou pela Secretaria de Educação, né, e não os professores que estão tomando essa decisão. Mas essa conversa não convém tanto para esse webinar. O meu ponto aqui, realmente, é focar em que se a gente tem uma nota de aprovação 7, isso significa que a gente está validando que o aluno pode passar para a próxima etapa com uma lacuna de 30%, né? E isso é muito sério, porque os conteúdos, vocês sabem, né, os professores, educadores, nós sabemos que os conteúdos, os assuntos, as unidades, eles não são isolados, tudo está muito interligado, é tudo muito dependente, né? Tudo conectado. Existe uma ordem de progressão, né? Então, ao longo dos anos escolares, quando a gente valida que o aluno pode passar para o próximo estágio com 30% de defasagem, a gente sabe que esses 30% vão fazer falta lá na frente, né? Porque eles deveriam ser o alicerce, o conhecimento prévio, para que os alunos possam aprender um novo assunto. E aí, qual é o resultado disso? Hoje no Brasil nós temos 50 milhões de alunos matriculados na educação básica, né, sendo que 83% estão na rede pública e outros 17% nas redes particulares de ensino. E agora, considerando todos os alunos, né, dos dois setores, apenas 12% dos alunos de nono ano terminam o ensino fundamental 2 dominando os conceitos de matemática desta etapa. Olha só, esse dado é bastante preocupante. Inclusive, esse dado não é da Khan Academy, tá? Eu retirei essa informação do portal Porvir, o link está aqui no slide. Eu recomendo muito a leitura dessa matéria, que é bem bacana e bastante informativa. Mas voltando, então, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso, né? Porque se só 12% dos alunos dominam as habilidades, os assuntos de matemática ao final do ensino fundamental 2, a gente precisa intervir, né? E eu, de maneira alguma, quero me colocar aqui como o detentor da verdade absoluta e nem também colocar a personalização, que é o tema do nosso webinário de hoje, como a solução para todos os problemas da educação básica. Não é isso. O ponto, na verdade, é que a personalização pode sim ter um impacto positivo, porque a gente olha com mais cuidado para as necessidades individuais de cada aluno, né? Bom, a personalização do ensino, então, seria uma série de estratégias pedagógicas voltadas a promover o desenvolvimento dos estudantes de forma individualizada, respeitando as limitações e os talentos de cada um. E essas limitações e talentos, né, são diversos, né, se compõem em diversos conhecimentos prévios, competências e interesses. Então, cada aluno das nossas turmas, eles têm talentos diferentes, eles têm interesses e necessidades de aprendizagem diferentes. Só que isso todo mundo já sabe, né, que a gente tem perfis muito diferentes numa mesma turma. Qual é o desafio, então? O desafio é mapear esses talentos, né, esses interesses e necessidades. E é aqui, então, que a tecnologia faz o seu papel de apoiar a transformação na educação, fazendo com que os professores e alunos compreendam melhor os estilos de aprendizagem, as necessidades e, assim, tracem planos de estudo personalizados. A tecnologia, ela não
não só ajuda a mapear esses perfis, né, mas ela também é uma grande aliada no sentido de avaliação diagnóstica. Ou seja, acompanhar qual é o impacto que as nossas estratégias de personalização estão tendo, né? Se de fato a gente está aí conseguindo trabalhar as dificuldades do aluno, ou até as fortalezas, né, os pontos fortes dos alunos, que a gente pode ter uma personalização também voltada para alunos que já estão em nível mais avançado da turma, que já estão prontos para assumir novos desafios de aprendizagem, né? Então, a tecnologia também nos ajuda, não só a mapear o perfil dos alunos, mas também a fazer o acompanhamento se as nossas intervenções pedagógicas estão sendo efetivas. Bom, antes da gente passar a bola para o professor Edson, eu só queria comentar rapidamente sobre alguns elementos de ensino personalizado que são bastante importantes. Então, para a gente colocar a personalização em prática, é preciso dar autonomia ao estudante, né? Ele precisa estar consciente das suas necessidades, dos seus talentos, dos seus interesses por aprender, né? E assim colocar o aluno no lugar de tomador de decisões. Então, em algumas escolas, o que acontece é quando o aluno precisa de um trabalho personalizado, o professor envolve esse aluno, né, na construção dos planos de estudo ou dos roteiros de estudo, né, junto com os professores. A gente também precisa, para garantir a personalização, que o professor faça o papel de mentor ou facilitador, né? Os planos de aprendizado, eles precisam ser individuais. É claro que a gente consegue reunir alunos que têm necessidades semelhantes em um grupo, né? Isso é uma prática bastante comum, mas a personalização está, então, fundada nesse mapeamento, né? Se a gente conseguir fazer planos individuais, maravilha. Se a gente conseguir fazer planos por grupos menores com necessidades semelhantes, também pode funcionar, né? Agora, se o plano de estudo é individualizado, a avaliação também precisa ser. Então, por último, a gente precisa expor os alunos a métodos de avaliação que estejam alinhados aos roteiros de estudo, alinhados às estratégias que foram proporcionadas a esses alunos de aprender, né, e a praticar. Por último, a gente tem, então, o ensino híbrido como um elemento que amplia os estímulos, né, que a gente oferece aos alunos. Então, quando a gente combina recursos analógicos e digitais, o ambiente escolar e atividades fora do horário escolar também, a gente está ampliando esses estímulos, né, de prática e de instrução, para que esses estímulos possam ser complementares e ajudar o aluno no processo de aprendizagem. Eu gostaria, então, agora de passar a voz para o professor Edson, que vai compartilhar um pouco da sua experiência com personalização na rede de Barueri. Então, nós vamos contar com a presença do professor Edson Luiz de Oliveira, que é licenciado em matemática, professor da Rede Municipal de Barueri, São Paulo, e da Rede Municipal de Santana de Parnaíba. Ele leciona a disciplina de matemática desde 2003 e utiliza a Khan Academy desde 2017. O professor Edson escreve poesias, é um entusiasta do uso das tecnologias na educação e acredita imensamente no poder da educação. Então, é com imenso prazer que hoje a gente conta com a participação do professor Edson, que agora vai dar uma palavrinha com a gente para falar um pouco sobre a personalização utilizando a Khan Academy na sua escola de Barueri. Bom, boa noite para todos. Eu sou o professor Edson. Esse ano leciono aqui na escola Professor João Tibúcio Silva Filho, na Prefeitura Municipal de Barueri. E antes de qualquer fala, eu gostaria de estar aqui falando um poema, antes da gente falar aqui das nossas experiências, né? Então, pois aqui está a minha vida,
pronta para ser usada. Vida que não guarda, não se esquiva, assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale, a pena e o preço do amor. Ainda que o gesto me doa, não encolha a mão, avanço, levando um ramo de sol. Mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Não deixa de valer nunca. O que passou ensina, com sua garra e seu mel. Por isso é que agora eu vou assim, no meu caminho, publicamente andando. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi, o caminho me ensinou a caminhar cantando. Então, assim, a pergunta que fica assim, é o que o caminho me ensinou, né? O caminho me ensinou e continua me ensinando todos os dias a procurar experimentar e experienciar o novo, né? Antes de fechar as portas. O caminho e também, né, o nosso grande Dr. Paulo Regros Neves Freire, e sempre dizia que ninguém sabe tudo, ninguém desconhece tudo, e por isso aprendemos sempre, sempre trouxe essa possibilidade da gente estar sempre tentando avançar e aprender cada vez mais. Então, assim, eu queria estar lembrando aqui 2 trabalhos realizados por mim, em parceria com profissionais empenhados, que sempre acreditaram no uso da tecnologia e no ensino-aprendizagem, não somente de matemática. Em 2017, com os 7º anos na EMF Alcino Francisco de Souza, uma professora magna, trabalho que virou até notícia no início do ano de 2018, ano passado, numa matéria do Bom Dia Brasil. Depois o Kainé vai disponibilizar o link aí para vocês. E também um outro trabalho, em 2018, em parceria com a professora Tatiane Crem, na MF Dorival Faria, turmas que tiveram destaque no desafio da Khan Academy, que hoje se chama Campeonato. Bom, hoje, né, esse ano aqui na MF, professor João Tiburcio Silva Filho, bom, os alunos avançaram muito na plataforma da Khan Academy, tendo um crescimento no último campeonato do nível 3 ao nível 87 em uma das salas, 98 na outra sala, 6º ano B, 106 no 7º ano B e 138 no 6º ano A. E as turmas VIPs, né, chegaram aos níveis 16 e 18 no campeonato 2019. Turmas VIPs, as quais eu vou falar mais a respeito nos próximos slides. Que tem tudo a ver com a personalização do ensino, né? A ideia de personalizar não quer dizer que deva ser criado um modelo que funciona para todos, mas sim otimizar o aprendizado de cada aluno. E mais do que nunca, tratar algumas lacunas em aberto na formação de cada um deles. O ensino fundamental, como o próprio nome diz, é fundamental. E à medida que os anos cursados vão se passando, a defasagem e as lacunas em aberto vão aumentando em inúmeros casos. Sair da zona de conforto. Este ano, iniciamos o ano com um desafio enorme, com uma turma que inicialmente apresentou um baixo rendimento nas avaliações iniciais propostas pelo município de Barueri, em classes extremamente heterogêneas, com inúmeras outras turmas já trabalhadas por mim. Acrescido a isso, eu tenho o desafio cotidiano de despertar o interesse de parte de uma escola que não tinha a cultura de buscar excelência ou superação na aprendizagem de matemática. O objetivo de grande parte dos alunos era obter média 5, e em alguns casos, nem isso. Soma-se a isso também o desafio de adaptar o conteúdo para os alunos deficientes e também o desafio de incluir alunos oriundos de escolas, de outras escolas, outros municípios, estados, outras regiões do Brasil, e até um caso especial de uma aluna que chegou do Haiti. O mais óbvio seria, ao usar a plataforma, fazer recomendações para todos os alunos da classe do mesmo conteúdo, que inicialmente foi feito. Porém, logo sentimos a necessidade de adaptar para os diversos grupos de alunos e até mesmo individualmente para alguns alunos
de todos os grupos, né? Bom, aí o que a gente trouxe, né, das experiências que eu acabei de citar? Uma experiência em 2017, na Escola Alcino, foi difundida e usada como exemplo de um aluno que, recém-chegado da Bolívia, possuía inicialmente inúmeras dificuldades na época. O que nós fizemos? Incluímos ele numa turma VIP, que também era personalizada para alunos com necessidades especiais ou com extrema defasagem, e esse aluno ele foi avançando de forma considerável e exemplar. Ele chegava mais cedo à escola na época, para usar a plataforma, que não tinha internet em casa, e a professora sensibilizada, sempre ela abria o laboratório 30 minutos mais cedo, para que ele pudesse utilizar. Ele avançou muito na época, e antes do final do ano ele passou a ser destaque entre os alunos, virou referencial, já não mais na turma VIP, uma vez que ele avançou demasiadamente, nivelou-se com alguns destaques da própria sala dele. Essa personalização do ensino ela foi possível usando a plataforma da Khan Academy. A primeira vez que eu ouvi o termo personalização do ensino, não sabia o certo do que se tratava, porém eu já praticava a personalização, principalmente quando utilizava e utilizo a plataforma. Este ano, a plataforma tem ajudado a pavimentar o caminho rumo ao saber de alunos e alunas APD, alunos com defasagem e uma aluna em especial que que eu citei recém-chegada do Haiti. Os desafios iniciais eram enormes e ainda parte deles persistem. Porém, com um atendimento direcionado para a aluna em questão, ela vem avançando de forma significativa e obtendo um progresso significativo, apesar da barreira do idioma. Vou compartilhando aí com vocês agora, né, como que a gente organizou aqui, sextos anos, né, A, B, sétimo ano, A e B, e aqui eu fiz questão de destacar o sexto ano VIP, até para não chamar de reforço ou de turma em defasagem. Eu expliquei para eles o que significava lá turma VIP, pessoa muito importante, que ela ia ter lá um atendimento personalizado, e isso acabou incentivando essa aluna a se dedicar mais ainda, né? Nas turmas regulares, replanejamos as aulas após lá o resultado das avaliações diagnósticas que foram feitas inicialmente, retomamos conteúdos com todos os alunos, porém, o que a gente percebeu? Que alguns alunos, eles ainda continuavam assim, apresentando uma extrema defasagem, porém, a gente não podia privar, né, aos que já tinham obtido assim, o conteúdo de avançar, e, paralelamente, a gente não podia desistir nem dos alunos com dificuldade e nem dos alunos APDs. Assim, as turmas VIPs, elas apareceram como uma solução para a gente poder consolidar como um atendimento mais direcionado aos alunos de determinados grupos. Os avanços foram notórios, em inúmeros casos. Temos exemplos de alunos laudados que já acompanham em matemática o curso juntamente com a classe regular. Nessa próxima tela, tem aqui mais ou menos o resultado de alguns alunos em algumas atividades. Então, por exemplo, ao trabalhar potências e a área do quadrado com as classes, identificamos lacunas em aberto, como, por exemplo, o não domínio da multiplicação de unidades. Então, recomendamos para alguns alunos em especial o retrabalho dessas habilidades. Em alguns casos, foram recomendadas atividades até mesmo de séries anteriores, principalmente no caso dos alunos aí, portadores de deficiência de pequeno e médio porte. O mais importante foi descobrir o ponto em que o aluno estava e tentar resgatá-lo, né? E independente assim de qual ano que era aquele conteúdo, a gente ia até esse conteúdo e a partir dali a gente começar ou recomeçar essa construção do conhecimento para que ele volte a progredir, celebrando assim sempre essa evolução. Em uma tela que eu compartilho dessa aluna, e temos o exemplo da tela da aluna citada acima, e que avançou muito com o uso das tecnologias e do ensino personalizado. Inicialmente, ela tinha dificuldade até mesmo para encontrar produtos na tabuada de multiplicação do 2.
E hoje ela faz parte dos alunos que não somente chegaram a 100% nas multiplicações, como também hoje dominam plenamente as habilidades envolvendo potências. Bom, esse aqui, compartilhando aí, o professor Claudinei, que nos ajuda, nos auxilia de forma extraordinária. Todo esse trabalho só é possível também graças a uma gestão que nos auxilia aos recursos disponibilizados pelo investimento da Prefeitura de Barueri e pelos inúmeros profissionais que sonham junto conosco. E aí, para terminar minha fala, eu queria estar citando aí Rubem Alves, né? Para isso existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Muito bacana, professor. Eu queria agradecer, né, primeiramente, toda essa experiência que o professor compartilhou, e queria já fazer uma pergunta, um pedido, porque eu acho que é muito simbólico chamar essa turma, né, que você vai personalizar o ensino, vai identificar quais são as atividades que esses alunos precisam, chamar essa turma de turma VIP, porque eu acho que tem um estigma muito grande em cima da palavra reforço. Eu queria que o professor compartilhasse conosco também como é que funciona a convocação desses alunos para fazer parte dessa turma, né? Como é que funciona esse trabalho de, olha, eu identifico que você tem necessidades, eu quero te ajudar, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é que a organização dessas turmas, se elas acontecem no contraturno, ou se essas atividades são feitas na sala de aula mesmo, durante o horário da aula. Conta mais para a gente da rotina com relação a essa turma VIP. Então, as turmas VIPs, as aulas ocorrem, né, paralelamente, assim, todas as aulas normalmente. Os alunos, por exemplo, eles vão para o laboratório de informática e lá, por exemplo, ele vai ter na sua conta disponibilizadas atividades direcionadas para ele, né? Então, assim, tem aquela conteúdo que é disponibilizado para toda a classe e tem aquele conteúdo específico que vai atender a demanda de cada um desses alunos. Como que é feito, assim, até mesmo o convite para participar da Khan Academy? A nossa orientadora, ela prepara, né, uma carta, convite, envia para os pais. A gente, no início do ano, apresentamos resultados que nós trouxemos de outras escolas, a proposta, até mesmo no campeonato que estava para começar, espalhamos cartazes pela escola, e aí, primeiramente, fizemos o convite a todos. E depois, no decorrer, quando a gente identificou lá essa demanda, né, de estar atendendo mais especificamente esses alunos, a gente fez ali o convite de forma individualizada, até mesmo para não constranger e até mesmo para entender, né, e assim, na verdade, todos esses alunos, eles se sentem até muito especiais, né, porque eles até falam para os outros, né, falam, eu sou VIP, eu sou da turma VIP. Bacana demais, professor. Eu queria também dar a oportunidade para o professor compartilhar um pouco sobre a avaliação diagnóstica que foi feita na rede de Barueri. Quando a gente fala de personalização, uma das etapas, talvez a etapa mais importante, seja realmente o mapeamento das necessidades e perfis dos alunos, né? Então, uma avaliação diagnóstica para a gente reconhecer e identificar aí quais são os conhecimentos prévios que esses alunos trazem, e até identificar alunos que já estão avançados, né, para que eles possam também ter desafios que estejam à altura das suas potencialidades. Então, eu queria que o professor pudesse comentar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica que aconteceu na rede de Barueri. Então, E que antecedeu o trabalho com as turmas VIP, né? Essa avaliação diagnóstica, ela acontece em toda a rede, né? E, assim, ela, até mesmo para a gente poder fazer um planejamento,
ver quais são as lacunas que ficaram em aberto, e a partir dessa avaliação a gente traçar como que nós vamos trabalhar todas essas defasagens ou não. No caso, quando a gente, esse ano de 2019, a priori a avaliação diagnóstica ela foi até assustadora, o pessoal da gestão falou, nossa, mas você está assustado com esses resultados? E assim, eu falei, os resultados realmente não eram legais, mas eu tinha certeza que com muito trabalho e também com o uso dessa ferramenta da plataforma e com toda essa tecnologia que está chegando agora aqui em Barueri, cada vez mais, essa defasagem ela ia ser minimizada e a gente ia conseguir estar avançando, igual, por exemplo, o BMEP desse ano a gente já conseguiu avançar e praticamente dobrar lá a nota de corte do ano passado. Do campeonato, né, que ano passado o pessoal falou que o nível máximo foi nível 3, esse ano, assim, houve um verdadeiro movimento que atingiu até as outras classes que não são minhas, né, as outras classes chegaram aos níveis 20, 25, então foi muito, muito, assim, prazeroso, né, e assim, o que eles começaram a acreditar? Né, que é possível, sim, mesmo estando numa escola pública, muitas das vezes, mesmo estando na periferia, você consegue, sim, fazer um trabalho com qualidade e você consegue ter uma aprendizagem com qualidade. Uma coisa que eu sempre trabalho com eles é a questão, assim, de não buscar somente a nota mínima para passar de ano. Eu falo que essa é a escola da tristeza, a escola que você só busca os 5 para poder passar de ano. Precisa buscar excelência, e essa ferramenta da Khan Academy, eles falam, professor, eu já fiz essa atividade, apareceu novamente para mim, mas assim, ali apareceu o praticado, e eu falo para eles que ele precisa aparecer habilidade dominada, né? Então, lá, nível 1, nível 2, praticado, nível 1, nível 2, habilidade dominada, e aí eles começam a buscar também essa habilidade dominada nas provas, e assim, o grande desejo é que todo mundo busque essa excelência em todas as disciplinas, não só de matemática, né? Então, que esse efeito ele vá tomando conta dos demais alunos. A gente está aqui começando um trabalho, são os 4 primeiros meses, mas eu creio que nos próximos anos o resultado ainda vai ser mais palpável ainda. Muito bacana, professor. Tenho mais um assunto que eu gostaria que o professor compartilhasse conosco. O professor citou 2 alunos, né, que chegaram aí nas turmas do professor, um aluno boliviano e uma aluna haitiana, que traziam, né, necessidades especiais, e o professor conseguiu fazer um trabalho personalizado com eles. Isso não é tão raro hoje em dia, né? Não só o fato de imigrantes, né, ou até refugiados chegando no Brasil, mas é uma situação semelhante quando alunos são transferidos de escolas, né? Alunos que vêm de outros estados que têm outros currículos, né? Que trabalham a organização do conteúdo de forma diferente. Então, eu queria que o professor também contasse um pouquinho para a gente como é que a Khan Academy pode ajudar a fazer um trabalho paralelo com alunos que chegam transferidos, né? E que aí, além de todo o desafio de familiarizar com o contexto, com o funcionamento da turma, às vezes eles também trazem necessidades especiais com relação ao conteúdo em si. O professor poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, acho que a coisa que a gente pode mais destacar assim, no uso da plataforma é que ela respeita, por exemplo, o tempo de cada um dos alunos, né? Então, por exemplo, se ele precisa fazer lá uma determinada atividade e naquela aula que ele está utilizando o laboratório junto com os demais colegas de 50 minutos, se ele não conseguiu atingir, ele não entendeu o vídeo, ele pode, na casa dele, ou até mesmo aqui a escola disponibiliza para alguns alunos no contraturno, a possibilidade de estar utilizando o laboratório. Então, assim, depois ele pode estar retomando aquela mesma habilidade, ele pode estar assistindo novamente. Isso facilita muito para que ele possa estar avançando. E uma coisa que é muito legal é essa possibilidade de ele estar revendo quantas vezes necessário as aulas, né? Então, muitas das vezes, fala, poxa, professor, não consegui. Mas continua ali tentando, que foi um dos casos que eu
comentei com você do resultado que a nossa aluna surpreendeu a todos esses dias, quando ela foi fazer lá a verificação das multiplicações na tabuada, e ela começou a acertar. O pessoal, geralmente ela ia e errava logo na primeira, e aí foi havendo aquele silêncio na sala. Nossa, ela está acertando, e ela acabou gabaritando a prova, tirando 10, e isso acabou até impactando positivamente o restante da classe, porque eles falaram, puxa, né, ela com todas essas barreiras da língua, do idioma e adaptação, ela tirou 10, então aqueles que estavam um pouquinho, ficando um pouquinho para trás também acabaram utilizando isso também como... E assim, atingiu até, na verdade, um outro aluno da sala também, que tinha a Laura, que também acabou depois dela tirando 10 também, não só nessa prova, como na outra, né? Então tem essa coisa assim, de turbinar ainda mais as possibilidades e quebrar essas barreiras, né? Muito bacana mesmo. No nosso último webinário de maio, a professora Maria Alessandra compartilhou também um pouco das estratégias que ela usa com a turma dela. Ela falou sobre rotação por estações, né, professor? E ela também falou um pouquinho sobre um trabalho que ela faz com alunos que estão mais avançados dentro da turma, né? Que fazem um trabalho dos anos seguintes até, de conteúdos mais avançados, mais aprofundados. Queria saber se o professor também tem alguma turma VIP para olhar para esses alunos prodígio aí, que já estão um pouco mais avançados do que o ano escolar em que eles realmente estão, ou se tem alguma outra iniciativa na tua escola para trabalhar a personalização com esses alunos. Temos sim. Temos o clube de matemática, né? Que ele acontece, as reuniões, né, que antecederam lá as Olimpíadas de Matemática, e vão continuar. Esse clube de matemática, ele se iniciou com um número de alunos que fecharam com notas 9 e 10, e agora absorveu também alguns alunos que passaram para a segunda fase do OBMEP, e conforme vai crescendo o número de alunos que vai buscando essa excelência em matemática, eles vão adentrando esse clube. Então tem lá na plataforma, tem as turmas VIPs, e também tem a turma que é o clube de matemática, né? A gente tem um aluno, por exemplo, que hoje ele começou a usar em fevereiro, ele veio de um outro município aqui ao lado, Santana de Paraíba. Ele não tinha contato com a plataforma, que ele até que eu apresentei a você naquela outra ligação lá, e ele chegou a 1,5 milhão, né? A gente esperava que ele iria chegar a essa marca só no final do ano, e ele já está com 1,5 milhão de pontos, 100% em fundamentos da matemática, que todos eles estão chegando nesse 100%, e aritmética também. Hoje, algumas alunas vieram mostrar, professor, avançamos, mesmo acabando o campeonato, eles continuam vindo aqui no contraturno. Hoje mesmo, eu fiquei aqui para gravar, e 5 alunos estavam aqui uniformizados para poder utilizar na parte da tarde. Tem uma das alunas que é destaque na Khan Academy. Agora, como a prefeitura investiu em tecnologia, ela fica aqui também para poder, ela vem no contraturno muitas vezes para poder auxiliar, para poder aprender ainda mais. Então, ela faz parte do clube de matemática, e assim, essa coisa, ela vai crescendo de uma forma tão grande, e vai contagiando. E assim, tem muitos que falam, professor, como é que eu faço para entrar no clube de matemática? Professor, se eu fechar com 10, se eu fechar com 9, eu vou participar do clube. E as 2 alunas, por exemplo, que não estavam no clube, que foram bem agora na prova da OBMEP, passaram para a segunda fase, mas, professor, agora estou no clube de matemática. Então, assim, virou um referencial, né? Essa coisa de ter lá o clube de matemática para poder cultivar ainda mais esses talentos. E eles realmente, assim, têm sido locomotivas nas salas deles. Muito massa, muito bacana mesmo. A gente tem algumas perguntas agora do público, pessoal, dos professores e educadores que estão nos acompanhando, para o professor. Então, a primeira pergunta é mais sobre o uso da Khan Academy no dia a dia, né, na rotina escolar. Então, o professor quer saber sobre a duração das aulas no José Tibúrcio, e também a frequência dessas aulas, a frequência em que o uso da Khan Academy acontece. O professor poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, como eu acredito muito na utilização, né, dessa ferramenta, dessa plataforma,
Quando apareceu lá os resultados da avaliação diagnóstica, uma das propostas que eu fiz, né, e que a gestão aceitou de pronto, a gente tem um diretor que ele é muito entusiasta, né, da Khan Academy, que é o Reinaldo, eu pedi para que dobrasse, né, as nossas aulas lá no laboratório de informática. A gente tinha aula toda segunda-feira, uma aula com cada classe de 50 minutos, e aí abriu a possibilidade de fazer uma aula na segunda e uma aula na sexta com cada uma das turmas. Porque, assim, eu pude até mesmo aumentar essa personalização do ensino, porque eu vi ali qual é a defasagem que toda classe tinha e a defasagem específica de cada um dos alunos. Um dia eu recomendo as atividades do conteúdo do ano letivo, e no outro dia eu vou trabalhando essas defasagens. Então, assim, acontece em 2 momentos, né? Na segunda-feira, eu tenho 6 aulas, 2 aulas por semana, a gente utiliza a plataforma da Khan Academy. Bacana. Muito obrigado, professor. A gente tem uma outra pergunta, essa da professora Dayana Araújo. Ela gostaria de saber um pouco mais como o professor trabalha a tabuada com os alunos. Acredito que tenha surgido a fala da tabuada falando sobre o caso da aluna Itiana, né? Que fez um trabalho de personalização com a Khan Academy, depois também, eu acredito que tenha tido uma avaliação oral, né? Então, o professor poderia comentar um pouco sobre o trabalho com a tabuada? Aí, no ensino híbrido, talvez, né? Combinando o analógico e o digital? Então, a tabuada, primeiramente, a gente faz um trabalho retomando até mesmo lá o conceito de números, depois falamos da adição e vamos caminhando até chegar na multiplicação. Então, mostro para ele lá alguns conceitos, por exemplo, como de unidade, dezenas, essas coisas assim que são bem básicas, que a gente crê que todo mundo sabe claramente, mas as coisas não são tão claras muitas das vezes em matemática, então a gente retoma tudo isso sem um limite ali. Isso, por exemplo, deveria saber, não. Retoma, não importa se o conteúdo é do primeiro, segundo, terceiro ano. A gente escreve lá a tabuada, mostra para eles algumas particularidades, por exemplo, a questão da propriedade comutativa, que faz reduzir de 100 produtos para 36, aquela tabuada que o pessoal fala que é reduzida, e uso todas as propriedades, o elemento neutro, tal, a gente elimina todos os números multiplicados por 1, a multiplicação por 10, e depois, além disso, tem lá a ferramenta da Khan Academy que disponibiliza vídeo, que uma outra forma de um outro professor que eu acho que é muito interessante esse diálogo, essa forma também de outra abordagem, o aluno ter contato com essa outra abordagem. E além disso, ainda a gente criou o rap da tabuada, leva os alunos para o pátio, e a gente canta lá, dança, e assim, quem não consegue aprender, talvez através do visual, da escrita, quem não consegue aprender através da audição, ele vai aprender através da música, da dança, e a gente vai conseguindo ampliar cada vez mais aí o número de alunos que precisam saber pelo menos as operações básicas para a gente poder construir um conhecimento, né? E achei super interessante a questão que o professor traz aí de diversos estímulos, né, de um mesmo conteúdo. Então, ter a prática no computador, ter a instrução na sala de aula, trabalhar a musicalidade com letras que envolvem aí os conhecimentos. Esses são uma outra estratégia, né? Não, a gente está entrando aí na diferenciação, que é a gente dar estímulos diversos para os alunos, para que eles, como os alunos têm também inteligência, estímulos diferentes, o mesmo conteúdo, assim, esses estímulos se complementam. É muito legal também esse trabalho que o professor faz. Parabéns. Pessoal, nós nos estendemos um pouco hoje nessa live por conta de problemas técnicos. Eu peço mil desculpas para os professores das redes e secretarias parceiras. Nós vamos enviar um e-mail com um link, né, da gravação dessa formação. Vocês podem assistir e acompanhar em qualquer momento, tá certo? Eu tenho alguns recadinhos finais antes da gente se despedir. Daqui a pouco eu volto com o professor Edson para que ele possa se despedir também. Aguenta aí, tá, professor? Okay. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então, só uns recadinhos finais para que a gente possa
encerrar nosso webinário de hoje. A avaliação desse webinário já está disponível, vocês podem utilizar o link bit.ly/formação continuada junho para acessar a avaliação. Lembrando que os professores das secretarias e redes parceiras preenchem essa avaliação, né, para receber o certificado de participação na trilha formativa, né, que a gente tem esses webinários todos os meses, então nós enviaremos certificados de participação apenas para os professores das secretarias e redes parceiras. Porém, essas formações acontecem no nosso canal no YouTube, então toda a nossa comunidade de seguidores e professores que gostam da Khan Academy, querem inovar as suas práticas, estão mais do que convidados a participar dessas formações, tá certo? Se ficou alguma dúvida, pessoal, peço para vocês entrarem em contato conosco pelo e-mail parcerias-brasil@khanacademy.org, ou vocês podem usar também o nosso canal de ajuda direto da Khan Academy, né, para pedir algum tipo de suporte para a nossa equipe de apoio, que vai responder vocês e ajudar, né, com aquilo que vocês precisarem. Tá certo? Eu queria agradecer, então, a todo mundo que acompanhou a nossa formação hoje, apesar das nossas falhas técnicas, eu peço desculpas mais uma vez, e agradeço imensamente, porque a dedicação de vocês em continuar aprendendo é realmente o que motiva a gente na Khan Academy, a continuar com essas formações, né, a continuar ajudando a inovar as práticas de sala de aula. Então, esse foi o nosso encontro de junho. Fiquem atentos aos e-mails de vocês, que a gente vai comunicar quais serão os próximos encontros, tá certo? Professor, quer dar uma boa noite para o pessoal? Sim, boa noite, né? Foi um prazer estar com todos vocês. Espero poder ter ajudado compartilhando aí as nossas experiências. A gente agradece de coração a todo, né, os saberes compartilhados conosco hoje, professor, e muita gratidão pelo seu tempo, pela paciência e pela boa vontade, né, de compartilhar conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado, boa noite a todos. Pessoal, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo webinário. Tchau, tchau. Posso gritar?